Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos dar continuidade falando do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e vamos falar do versículo 40 a 42. Como o tema é, gente, a alegria e a ousadia, de sofrer, por amor a Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas antes disso tudo, dá um joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos, que a palavra de Deus chegue no seu coração, na sua casa, no seu celular, na sua família, pelo nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. E olha, gente, o que diz a partir do versículo 40. Diz assim: e as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados, e depois exigiram-lhe que não mais falasse o nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixaram de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Olha, gente, a oportunidade, que os apóstolos tiveram, falaram na cara dos fariseus e dos saduceus, ali no sinédrio, onde estavam o Caifás e Anás, o Alexandre, o João, todo o colegiado do sinédrio, que acusaram Jesus e ainda induziram ao povo, que matasse o Messias, matasse o Rei dos Reis, que matasse o Senhor dos Senhores. Ainda por cima, os judeus falaram ali no que se soltasse Barrabás ou nosso Senhor Jesus. E eles relataram que o sangue desse homem que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E isso, gente, até hoje, os judeus, eles rejeitam Jesus, rejeitam Jesus, e eles falam de Jesus de Yeshua, ou seja, maldito esse homem. Mas nós sabemos, que Jesus Cristo é o Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo é o Messias, como os apóstolos falavam ali no templo, e ensinavam também em casas, ou seja, em cada casa que a pessoa convidasse os apóstolos, iam e anunciar a palavra de Jesus, falar e ensinar que Jesus Cristo é o Rei, que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Senhor. E com isso, gente, os apóstolos, saíram ali do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Porque, gente, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 41, relata isso, que o Gamaliel, que eles foi convencido, foi usado ali pelo Espírito Santo, foi usado pela boca de Deus. Ele relatou aquilo, que todo o colegiado, todo o sinédrio, tanto os fariseus e os saduceus, aceitaram e acataram, a decisão de Gamaliel. E com isso, açoitaram eles. E no açoite ali, os soldados israelitas, tiram a camiseta e dão açoites mesmo. São praticamente 40 varas. E eles saíram ali, apanhou, mas saíram alegres, porque anunciou com a tempo e fora de tempo que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Senhor.
né? E eles continuaram a pregar, a ensinar sobre Jesus, tanto lá no templo, tanto também nas casas, sem cessar, ou seja, sem parar, iam anunciar a palavra de Jesus Cristo, gente. E isso também acontece hoje, né? Nas células, né? Que hoje são chamadas de células, nas igrejas. Tem muitas igrejas, gente, que Jesus está lá, que Jesus está ali, né? Recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também, gente, não tem como eu não deixar de falar que também tem os judeus messiânicos. Ou por que os judeus messiânicos? Eles não rejeitaram Jesus? Sim, rejeitaram. Mas quando eles lêem o livro de Isaías 53, lê Isaías 53, que fala assim do servo, né, que o sofredor, o servo que cumpriu até a morte, e morte de cruz, porque o Isaías, quando ele viu, ele teve aquela visão, viu o nosso mestre, o Rei dos Reis, ali na cruz, ali no Calvário, né, sendo morto ali, e lia Isaías 53, relata isso tudo, gente, 700 anos antes, né, que ele viu essa visão, né, e quando o judeu lê esse capítulo proibido, ele se rende sim aos pés do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que os judeus messiânicos, eles creem que Jesus Cristo sim é o Yeshua HaMashiach, é o Messias, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E também os apóstolos, quando eles anunciavam a palavra de Jesus, anuncia que Jesus é o Messias, Jesus é o Rei dos Reis, ensinando, pregando, adorando e exaltando, também os judeus ali em Jerusalém aceitam Jesus como único suficiente Salvador. Aceita porque, gente, porque o Espírito Santo, ele age. E o que o Senhor Deus quer conosco, que a gente faça o ID do Evangelho. E o restante, o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz o quê? Faz convencer que nós somos errantes, nós somos errados, por misericórdia de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Quando a gente aceita Ele como o único suficiente Salvador, Ele nos cobre com o sangue dele, o sangue poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai na cabeça até a pálpebras dos pés. Ou seja, gente, o sangue de Jesus nos cobre. E o Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, que enviou seu Filho, Jesus Cristo, Ele vê nós não como eu, Vanderlei, mas sim, quando a gente aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, e o Deus, o Pai, vê Cristo em nós. E é isso, gente, que o Senhor Jesus quer. O Senhor Jesus quer que a gente confesse com a nossa própria boca, que Ele é o Senhor, Ele é o Messias, é Ele que veio, Ele que tabernaculou com a gente, se tornou ser humano, se tornou carne, né? Passou todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, por amor a nós. Crê nesse Deus poderoso, crê nesse Deus maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos fizeram aqui, gente. Apesar que foram açoitados, mas saíram do sinédrio com uma alegria, anunciando a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Crê nesse Deus poderoso, crê nesse Deus maravilhoso, que Jesus Cristo te ama e Ele te quer bem, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.